O processo de entrevista na avaliação neuropsicológica é uma das primeiras etapas do processo de avaliação neuropsicológica e é uma das mais importantes. Mas quais perguntas eu tenho que fazer? O que eu preciso investigar? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube, no segmento Neuropsicologia. Toda quarta-feira temos um vídeo aqui no YouTube sobre neuropsicologia. Meu nome é Sara Cassimiro Marques e eu ajudo neuropsicólogos clínicos que atuam com crianças e adolescentes a faturar mais de R$20 mil por mês. A entrevista de anamnese que a gente faz na avaliação neuropsicológica, ela é muito importante. A gente faz essa entrevista para levantar hipóteses. Sim, do que pode estar acontecendo com aquela criança? Que tarefas, que testes que eu vou utilizar? Será um problema de velocidade de processamento, de atenção, memória operacional, de compreensão? Essas hipóteses eu levanto dentro dessa entrevista. Segundo motivo que é importante, ali a gente descobre se aconteceu alguma intercorrência na vida daquela criança, algum prejuízo, algo que interferiu no desenvolvimento dela. Inclusive, eu consigo compreender a história de desenvolvimento neuropsicomotor e entendo também sobre o comportamento adaptativo dela. Então, a entrevista, ela é muito importante. Mas o que eu preciso perguntar? Vamos lá? Eu fiz uma listinha de coisas que você precisa saber. Você precisa perguntar sobre a demanda. O que trouxe essas pessoas para cá? Quando que começou esse problema que eles estão falando? Essa criança já fez intervenções? Ela usa algum tipo de medicação? Você precisa perguntar sobre a história de desenvolvimento dela, sobre a gestação, sobre o parto, desenvolvimento psicomotor. Inclusive, é interessante você pedir uma fotinha do cartão de nascimento dela, para você pegar alguns dados, como o apigar, a estatura ao nascimento, que são dados importantes. Além disso, você precisa investigar sobre o sono, sobre a alimentação dela, sobre algum tipo de mania, que pode ser alguma questão motora, algum gesto que faz com as mãos, ou roer unhas, usar chupeta e assim por diante. Você precisa saber sobre a saúde dela, inclusive peça exames que ela possa ter feito. Você precisa entender sobre o histórico escolar. Quando que ela começou a estudar, quais escolas que ela estudou, teve dificuldade de aprendizado, teve alguma queixa dos coordenadores e professores em relação a ela? Como que foi o desenvolvimento da linguagem dessa criança e como que está agora, tanto a linguagem oral, como a linguagem escrita e a linguagem gestual? Sobre sexualidade, essa criança já manifestou interesse, né, em namorar, achar uma pessoa, um menininho, uma menininha bonitinho? Como que é? O que essa criança gosta de fazer no tempo livre? Como que é o ambiente familiar? Quando a criança faz algo errado, o que os pais fazem? Que atividades que ela faz? Que tipo de esporte? Qual é a rotina da casa? Como que é a organização dessa criança? Além disso, você tem que entender o que ela faz sozinha. Ela toma banho sozinha, escova os dentes sozinha, come sozinha, usa talher na hora de comer, veste roupa sozinha? Isso tudo é em relação ao comportamento adaptativo. Além disso, você tem que perguntar sobre a história familiar de transtornos mentais. Ou seja, na família do pai, na família da mãe, se tem histórico de algum diagnóstico de transtorno mental. Por exemplo, se tem algum quadro de transtorno depressivo, esquizofrenia, transtorno bipolar do humor, TDAH e assim por diante. Todas essas questões são importantes. E ao final da entrevista, eu sempre faço a pergunta para os pais. Você acha que tem alguma coisa que eu não tenha perguntado, que é importante que você me fale sobre o seu filho? Porque pode ser que alguma coisa eu tenha deixado passar. Ou que eles tenham esquecido de falar. E quando eu faço essa pergunta, eles conseguem lembrar. É importante tentar investigar tudo. E às vezes, a gente não consegue investigar numa única sessão. Não tem problema. Você marca a segunda, marca a terceira, mas é importante que você tente pegar todos os dados de história de vida dessa criança. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você na prática clínica, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça de fazer a inscrição no canal e ative o sininho para receber notificações. Sempre temos vídeos aqui falando sobre psicopatologia e neuropsicologia. Um abraço!